Está lá em Isaías, capítulo 59, logo nos primeiros versículos, onde diz: Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus. E os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue, e os vossos dedos de iniquidade, e os vossos lábios falam falsamente, a vossa língua pronuncia perversidade. Hoje pela manhã, enquanto nós estamos numa convenção, e eu estava ali assistindo o culto, mas o tempo todo o Senhor me incomodando sobre esse assunto, foi quando eu cheguei até essa palavra de Isaías. Enquanto eu ouvia essa palavra, me vinha a seguinte questão, a seguinte pergunta: por que Deus permite a tragédia? Por que Deus permite a desgraça? Por que Deus permite coisas tão terríveis que acometem a diversos tipos de pessoas, tanto pessoas jovens, pessoas mais velhas, pessoas, enfim, né, que acontece a tantas pessoas, e aquilo que está acontecendo na Venezuela atingiu crianças inocentes, crianças pequenas, atingiu vários tipos, vários níveis de pessoas. Por que Deus, ele permite essas coisas acontecer? E essa passagem bíblica vem para justamente justificar e responder essa questão. Na verdade, o Senhor não deixou de ouvir. O Senhor não está com a sua mão encolhida para não poder salvar. Quando nós paramos para analisar o caso da Venezuela, a gente pode se questionar por que Deus permite uma coisa tão terrível acontecer, uma coisa tão tenebrosa acontecer a tantas pessoas, como eu havia dito, né? A pessoas inocentes, a crianças, enfim. E essa passagem bíblica vai explicar que simplesmente a iniquidade, ou seja, o pecado, vai fazer com que haja o afastamento das pessoas, de um povo, de uma nação, do próprio Deus. Diante das notícias, né, o que aconteceu na Venezuela, o terremoto, o grande terremoto, né, os grandes, porque não foi só um, que dizimou várias pessoas, milhares de vidas, aconteceu justamente num dia, num feriado, onde estavam ali celebrando, onde estavam ali cultuando, fazendo um culto a entidades, a outros deuses, onde estava tendo um culto, onde estava tendo uma grande massa à idolatria. A palavra do Senhor, ela é muito clara no livro de Êxodo, capítulo 20, justamente ali nos 10 mandamentos, onde fala que ele deve ser o único Deus adorado e exaltado. Ele deve ser o único a ser cultuado. Ele deve ser o único a ser aclamado, reconhecido como Deus. Não farás para ti imagens de esculturas, não farás para ti deuses que você possa adorar. E o Senhor, ele deixou tudo muito claro na palavra dele. E quando nós percebemos que algo tão terrível acontece assim, a gente se questiona por que Deus permite, a gente só olha para o lado divino como se Deus ele fosse obrigado a intervir, como se Deus ele fosse obrigado a fazer algo, como se Deus fosse obrigado a ser fiel a um povo, a um lado que não está sendo fiel a ele. Nós nos esquecemos de olhar para nós mesmos. Nós nos esquecemos de olhar para aquilo que nós temos feito de errado. Nós nos esquecemos de quantas vezes nós negligenciamos a presença de Deus. Eu falo nós porque não é só sobre a idolatria escancarada que estava acontecendo na Venezuela. Não é só sobre um culto ali a entidades, um culto ali a santos. Não é só sobre isso. Mas é também sobre a negligência da mornidão de quando a gente vive a nossa vida sem olhar, sem enxergar esse Deus que nós falamos que servimos. E eu vou falar para vocês, há um tempo atrás, isso já faz mais de ano, se não me engano, eu trouxe aqui um vídeo falando sobre as águas estão chegando. Eu não fazia ideia, eu não faço ainda ideia do que sejam essas águas. Mas no dia o Senhor me incomodou, e não foi só o único dia. Há tempos eu vinha sonhando com essas águas, e o Senhor me incomodou para fazer e gravar esse vídeo, avisando e alertando, né? E, enfim, muitas pessoas nos comentários trouxe as suas teorias sobre o que seriam essas águas. Mas o Senhor, durante esse período em que nós estamos vivendo, período de quê? De Venezuela acontecendo isso, período de El Niño, período de tantas coisas que nós estamos assistindo com o mundo, o Senhor ele vem para confirmar,
ele confirmou durante esses dias no meu coração que essas águas, se trata de algo terrível que está para acontecer, sim, no nosso país, no Brasil. Algo terrível que, se continuar da forma como está, porque o Brasil também está se tornando um país muito idólatra. Idólatra não só por causa, presta bem atenção, não só por causa de adoração a entidades, a imagens, mas idólatra também, como eu havia dito, a negligência, onde às vezes você não percebe, mas idólatra ao dinheiro, idólatra ao tempo, idólatra a tantas coisas que roubam a intimidade, roubam a busca pelo verdadeiro Deus. Porque, gente, Jesus está mais que voltando. Não é tempo mais de você buscar por qualquer outra coisa que não seja pela presença dele. E quando eu digo isso, é tempo de você parar para analisar até mesmo os planos que você tem feito. Parar para analisar os sonhos que você tem sonhado, os projetos que você tem apresentado diante dele. E isso eu falo por mim, porque muitas coisas na qual eu tenho orado, buscando muito, desejando muito que o Senhor fizesse na minha vida, é como se por um tempo ficasse em segundo plano. Por quê? Primeiro plano, me faz viver aquilo que exatamente é o seu propósito para mim. Me faz viver aquilo que exatamente é a tua vontade para minha vida. E se a tua vontade é suspender tudo, se a tua vontade é fazer com que eu não viva nada daquilo que eu desejo, mas que seja para fazer o teu querer, então eu aceito. Nós estamos colocando o nosso egocentrismo, nós estamos colocando o nosso ego, nós estamos colocando a nossa vontade acima da dele. Nós estamos querendo cada vez mais que ele venha nos honrar, para que nós venhamos mostrar para o mundo quem nós somos. Nós queremos conquistar as coisas baseadas numa chantagem com o Senhor, nós queremos cada vez mais buscar a Deus até mesmo em forma de barganha, para que ele possa fazer aquilo que nós queremos, como se ele fosse um gênio da lâmpada, né? Que está ali presente para simplesmente realizar os nossos desejos. Quando nós agimos assim, nós também estamos pecando, e de certa forma isso é uma certa idolatria sobre nós mesmos, sobre o nosso próprio eu. Ele não deve ser o seu gênio da lâmpada. O Deus Todo-Poderoso que existe, que criou todo o universo, ele não deve ser aquele que simplesmente no estalar de dedos faz a sua vontade. Isso é muito perigoso, muito melindroso. Estamos assistindo uma sociedade que está tão voltada para a liberdade de expressão, onde cada vez mais a liberdade de expressão significa aquilo que eu posso fazer, mas que na verdade oprime a liberdade de outro. É aquilo que eu preciso fazer sobrepondo aquilo que outro faz. E nós podemos perceber que essa liberdade de expressão é na verdade nada mais, nada menos a opressão daquilo que nós conhecemos como evangelho. Eu quero falar o seguinte, sendo bem sincera, a nossa nação brasileira, ela tem um alto número, né, de cristãos, mas será que esse cristianismo está sendo muito bem exercido? Ou será que nós estamos vivendo como a igreja de Laodiceia em Apocalipse, nem frio e nem quente? Apenas dizendo muitas vezes que nós, né, seguimos uma religião, cumprindo aquela tabela de às vezes aparecer na igreja, mas na verdade, no nosso dia a dia estamos deixando muito mais os nossos desejos, as nossas vontades seguirem adiante daquilo que realmente é o evangelho. E diante disso, o Senhor, quando diz para Laodiceia que não és nem frio e nem quente, por isso vomitar-te-ei da minha boca, ele está dizendo, eu te rejeito. Eu não estou falando aqui que o Senhor está rejeitando a nossa nação brasileira, não. Na verdade, muito pelo contrário. Eu vejo na nação brasileira um amor tão grande, assim, o Senhor amando tanto essa nação, por justamente precisar ser um berço para que muitas outras nações conheçam o evangelho, propague, para que essa nação, para que haja um remanescente fiel, né, que seja capaz de suportar esses últimos dias da igreja na terra. Eu vejo assim algo tão forte sendo produzido que seja necessário Deus chacoalhar, seja necessário Deus agir, mexer, para que haja sim um avivamento, para que haja arrependimento, para que haja uma busca como nunca houve, para que haja sim um olhar de urgência como nunca houve. Se algo que aconteceu em outro país vizinho a nosso aqui, a gente já começa a pensar, para quem
quem está no espírito, né? Porque muitas pessoas estão simplesmente nem aí, nem aí. Mas para quem está no espírito, que olha para aquilo que está acontecendo ali na Venezuela, aqui no Brasil, a gente já fica, meu Deus, precisamos buscar ao Senhor, precisamos agir. Imagina só se nós vivêssemos na pele. Imagina só quantas e quantas pessoas o Senhor não quer salvar e, se não for mediante a um chacoalhão, nunca vai realmente dar ouvidos e se voltar para o Senhor. Ouça o que o Espírito diz às igrejas. Eu não quero afirmar aqui que vai acontecer algo com o Brasil. Eu quero afirmar que o Senhor, Ele está com urgência para agir, para salvar os que são dele, para fazer com que o propósito dele seja cumprido e a palavra dele venha a ser cumprida. E o Brasil precisa ser mudado. E quando eu digo mudado, ou essa mudança acontece por espontaneidade do próprio povo, de mudança pela própria consciência do povo, coisa que eu não vejo por tudo aquilo que nós estamos caminhando. A idolatria no Brasil tem aumentado muito. A busca pelo ocultismo tem aumentado muito no Brasil e no mundo. E nos últimos anos, você pode perceber, já tem percebido como o Brasil, ele tem aceitado muito, a nossa sociedade tem aceitado muito a propagação do ocultismo e de religiões que cada vez mais enaltecem a Satanás e o inferno, até mesmo naquela festa que acontece todo ano, no início do ano, como deixou de ser apenas uma representação cultural e passou a ser realmente um culto, uma adoração a isso. Gente, nós podemos perceber até agora nas festas juninas, na metade do ano, meio do ano. Quando eu era criança, minha mãe me fazia ir nas festas juninas. Era uma coisa assim tão diferente do que tem hoje. Era uma coisa tão diferente do mundo hoje. As músicas que nós ouvimos hoje tá tão escancarado, as crianças ouvindo e dançando essas músicas. Hoje, a nossa sociedade, ela tá vivendo realmente esse culto, essa adoração sem perceber. E está em tudo, até naquilo que nós vemos na rede social. E o que acontece é porque, Julie, mas isso sempre houve, as festas sempre aconteceram, mas com essa explanação, com esse conhecimento todo, com esse escancaramento da forma como está hoje, não.